prazer, meus irmãos, estar com todos vocês. Deus os abençoe. Evento importante, então fundamental para a nossa vida. Então, para falar de devocional, eu quero tomar como base um personagem do Antigo Testamento que eu tenho muita admiração por ele. Tá? Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, para a gente tentar respeitar aqui o tempo, abra, por favor, em Daniel capítulo 6. E eu quero usar o texto de Daniel capítulo 6 para conversar com vocês um pouco a respeito de devocional. Acho que era bom a gente começar definindo o que é devocional. O dicionário diz que devocional é o ato de consagrar-se, dedicar-se. O sinônimo de devocional é fervor religioso. Mas enfim, o dicionário ele é muito superficial nessa fala, porque para quem é cristão, devocional é mais do que isso. Devocional é relacionamento com Deus. Devocional é aproximar-se do Senhor. Devocional é alimentar-se de Deus. É receber vida, é receber nutrição espiritual. Não é apenas uma atividade religiosa, mas é uma reciprocidade. E esse é o ponto glorioso do devocional. E a partir da experiência de Daniel, no capítulo 6, eu não tenho tempo aqui de ler o texto, mas eu sei que vocês conhecem o texto bem, então eu quero tirar com vocês aqui algumas lições a respeito de devocional. Então a primeira delas é que devocional não é questão de tempo. Devocional é questão de prioridade. No versículo 2 do capítulo 6 de Daniel diz assim: sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, Daniel, ele supervisionava 120 províncias, gente. Vocês não pensem que isso era trabalho pequeno. Numa época que não tinha internet, numa época que não tinha telefone, para você manter correspondências, para você manter os negócios, para você cuidar de arrecadação, para você resolver problemas econômicos, sociais, políticos. Irmãos, isso não era coisa pequena. E o texto diz que mesmo Daniel, com todas essas ocupações, 3 vezes por dia, ele abria suas janelas em direção a Jerusalém e ele orava. Então o ponto é dizer isso, olha, nenhum de nós aqui, é mais ocupado do que Daniel é. Nenhum de nós tem tanta obrigação como esse homem tinha. E ele, mesmo assim, 3 vezes por dia, ele se relacionava particularmente com Deus. Ele, quando viveu essa experiência aqui de Daniel capítulo 6, ele tinha cerca de 80 anos de idade. Ele já era um homem idoso, ele era um homem de muitas responsabilidades, mas mesmo assim, ele orava. Então aqui nós tiramos a nossa primeira reflexão, a nossa primeira lição. É que devocional não é questão de tempo. Devocional é questão de prioridade. Se você não faz devocional, se você não tira tempo para estar na presença de Deus, não é porque você não tem tempo, mas é porque isso não ocupa um local prioritário na sua experiência com Deus, tá? A segunda lição que nós tiramos aqui é que o devocional é uma questão de perspectiva, não uma questão de conveniência. Eu estou lendo aqui para vocês agora o verso 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. Eu quero chamar a sua atenção para essa parte que diz que ele orava com as janelas abertas para Jerusalém. Então por que ele fazia isso? Por que tinha que ser com a janela aberta? Por que tinha que ser em direção a Jerusalém? Meus irmãos, ele fazia isso porque ele precisava manter a perspectiva. Olhar para Jerusalém era uma forma de ele relembrar a si mesmo quem ele era, quem era o Deus dele, quem era o povo dele, o que ele estava fazendo. Em outras palavras, ele estava 3 vezes por dia revisando a sua vocação. Ele foi chamado por Deus, ele vivia para o Senhor. Jerusalém era a sua cidade, o templo que no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus, era o local onde os seus afetos estavam. Ele fazia isso para não ser devorado pela Babilônia, para que os muitos
as muitas oportunidades de pecar, o próprio mundanismo não engolisse a vida desse homem. E vocês lembram que ele tomou essa decisão de viver assim, porque ele fez isso desde a sua juventude ou a sua adolescência. Os autores discutem ali quantos anos ele tinha quando foi levado para Jerusalém. Alguns dizem 12 anos, outros dizem 14, outros dizem 16, mas ele desde cedo ele tomou essa perspectiva de se manter puro e de manter os seus olhos voltados para Jerusalém, lembrando quem ele era. Então aqui a grande lição para a gente é que o devocional ajuda você a manter a perspectiva. O devocional é uma maneira de você todos os dias lembrar quem você é, quem é o seu Deus, quem é o seu povo, qual é a sua cidade, para onde deve estar direcionados os seus afetos, como é que você contempla esse mundo, como é que você vive nesse mundo. Um culto por semana numa igreja local não é suficiente para ajudar você a manter a perspectiva. Você precisa ter isso alimentado no seu coração todos os dias. Terceiro lugar, o que mais que a experiência de Daniel nos ensina a respeito do devocional? É que o devocional é uma questão de deleite. É deleite em Deus. Devocional não é ritualismo. Eu estou lendo aqui o final do versículo 10, que diz assim: 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava e dava graças. No versículo 11 diz que ele orava e suplicava. Então note, meus irmãos, eu disse isso no início, não era o simples cumprir de uma tarefa religiosa, era um relacionamento. Ele dava graças. E imagina que esse homem agora maduro, mas que quando foi levado para a Babilônia era no máximo um adolescente, foi alienado da sua família, do seu povo, ele ainda tinha motivo para dar graça. Ele tinha motivo para orar, ele tinha motivo para suplicar. Então a lição aqui para a gente é que devocional não é só você cumprir uma meta religiosa, mas é você se aproximar do Senhor, é você se identificar com Ele. A palavra orar, ela denota essa conversa íntima. A ideia de dar graças implica nesse agradecimento diário pela provisão do Senhor. A súplica envolve o derramar o coração diante de Deus a respeito daquelas coisas que incomodam a nossa alma. Meus irmãos, Deus abomina todo ritualismo frio. Então pense nesse momento, como é que tem sido a sua leitura bíblica, como é que tem sido o seu momento de oração. Os momentos mais prazerosos da nossa vida precisam ser aqueles que nós permanecemos na presença de Deus. Como o salmista disse lá no Salmo 19, são muito mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel. Por último, devocional é uma questão de fidelidade, não é uma questão de resultados. Quando o Daniel tomou conhecimento do que estava acontecendo com ele, ele não tentou barganhar com Deus. É isso que eu estou tentando dizer. Ele não fez assim: ora, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou cumprindo as minhas obrigações religiosas, então logo Deus vai me livrar. Lembra que uma situação semelhante aconteceu com seus irmãos, com seus amigos no capítulo 3. Quando Nabucodonosor falou: ou vocês se curvam ou eu jogo vocês no forno, eles dizem: nós nem precisamos responder. Se Deus quiser nos salvar, Ele nos salva. Se Deus não quiser, nós não vamos, mesmo assim, nos prostrar diante da sua estátua. Então, meus irmãos, o que precisa nos mover ao devocional é o amor por Deus. O nosso interesse deve ser o Senhor. Eu estou falando isso porque Deus tem sido transformado em moeda de barganha. Nós condicionamos a obrigação de Deus em nos abençoar por causa da nossa fidelidade. Quando nós fazemos devocional, nós nos colocamos diante de Deus e dizemos assim: Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou aqui por causa de ti mesmo. É essa fé que nós precisamos, é essa fé que floresce nos tempos de provação. Se você não está fazendo devocional, porque eu estou caminhando para a minha fala final, você está com um problema sério. Você está deixando de desfrutar uma das melhores coisas que nós temos na vida cristã. Você provavelmente vai ser engolido pelo mundo. Provavelmente os seus afetos, desejos, interesses vão deixar de convergir para Jerusalém celestial e você vai se tornar cada vez mais apaixonado pela Babilônia.
Então é tempo de você se arrepender, se colocar diante do Senhor, clamar pela graça dele e dizer: Senhor, me ajuda de hoje em diante a manter minha fidelidade contigo na minha vida devocional. Então, que Deus abençoe a todos vocês e obrigado pela paciência.